Sejam bem-vindos ao módulo de número 9, aula de número 5, no qual vamos tratar acerca da morte física de Jesus Cristo. Os evangelhos dedicam a maior parte de suas narrativas à morte de Jesus. Em Marcos, quase metade de seu livro é dedicada à última semana da vida de Cristo. Há 2000 anos, a igreja cristã vem proclamando que a morte de Jesus nos traz vida. Então, a morte de Jesus é uma experiência, é um ato histórico muito importante nas Escrituras. O mais importante de todos, inclusive. É o centro de tudo que a Escritura fala acerca de Jesus Cristo e acerca da nossa salvação. E é importante a gente estudar um pouco acerca da morte de Cristo, a sua natureza, o que foi a morte de Cristo e o seu significado e as consequências que isso traz para nós. Vamos fazer isso através de várias aulas sobre esse assunto, a morte de Jesus. A morte física de Jesus Cristo é o auge do seu sofrimento. Cristo sofreu durante sua vida, ele sofreu agressões, ele sofreu difamações, ele sofreu desprezo de muitas pessoas, ele sofreu por conta dos pecados dos homens, ele sofreu por causa do sofrimento dos homens. Então Jesus Cristo sofreu, mas sua morte é o auge. Tanto é o auge que no Getsêmani ele ora e pede ao Pai que o passe desse momento. Mas depois ele vai dizer, não a minha vontade, mas a tua. E suou gotas de sangue. Então a morte de Cristo é o auge de todo sofrimento da sua vida terrena, da sua existência. A Bíblia diz que Jesus morreu fisicamente. Lucas 23:46 diz, Jesus, clamando com grande voz, disse, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, morreu. Jesus, portanto, entrega o espírito ao Pai. E quando entrega o espírito ao Pai, ele morre. Porque o que é a morte? A morte física é a cisão, é a separação entre espírito e corpo que estão juntos, unidos. Quando o espírito se separa do corpo, ocorre a morte. Isso no sentido bíblico, teológico, acerca dela. O seu espírito, o espírito de Cristo, naquele momento separou-se do seu corpo. O seu corpo iria ser colocado no túmulo de José de Arimateia, mas seu espírito, conforme ele disse, permaneceria nas mãos do Pai. Entrego o meu espírito nas tuas mãos. Jesus já não era o dono de seu espírito ali. Na morte ele entrega o espírito. E assim, Jesus morre ali. Por quê? Na Bíblia, a morte é essa separação entre corpo e espírito. Gênesis 3,19 Do suor do teu rosto comerás do teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e ao pó tornarás. Eclesiastes 12,7 E o pó volte para a terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Perceberam? O pó, que é o corpo, volta à terra. É por isso que enterramos as pessoas. E o espírito fica aos cuidados de Deus que o deu. Não é que todo espírito agora vai ficar na presença de Deus. Fica aos cuidados de Deus. Onde vai ficar, a gente vai ver daqui a pouco. Mas fica aos cuidados de Deus. Por quê? Porque os espíritos de todos os mortos aguardam a ressurreição dos mortos, que acontecerá para todos, justos e ímpios. A ressurreição dos mortos. Então, esse é um período intermediário entre a morte de uma pessoa até a sua ressurreição. É um período intermediário. Nós estamos vivos aqui, mas os mortos continuam sua existência nesse período em outro local não conosco. Ora, como é que entendemos, então, onde ficam os espíritos dos mortos quando morrem? Porque ao falar disso, também falamos para onde foi o Espírito de Cristo durante a sua morte.
Existem várias teorias teológicas acerca deste período intermediário entre a morte de um indivíduo e a sua ressurreição. São vários. Eu vou expor aqui a teoria que eu entendo que esteja mais de acordo com os dados bíblicos. Você pode pensar diferente, porque há teorias diferentes também. Mas aqui vou expor aquilo que eu penso. Então, o que acontece nesse período intermediário? Os espíritos das pessoas que morrem vão, no meu entender, segundo a Bíblia, para o mundo dos mortos. Você já deve ter lido no Antigo Testamento algum texto na qual o salmista, por exemplo, pede a Deus: não me deixes ir para o Sheol. Sheol é a palavra hebraica para mundo dos mortos. No Novo Testamento, como é a língua grega, a palavra muda, é a palavra Hades. Então, Hades no Novo e Sheol no Antigo são palavras de línguas diferentes que falam têm o mesmo significado. Mundo dos mortos. Nesse mundo dos mortos, nesse Hades, Sheol, já há duas partes separadas, distintas, onde não há trânsito de um lugar para o outro. Uma parte do mundo dos mortos é a dos justos, dos salvos. E esta parte recebe o nome de paraíso. Não é o céu ainda, mas é a parte do mundo dos mortos dos justos. A outra parte do mundo dos mortos é a dos ímpios, dos perdidos. E esta parte se chama tormento. Não é o inferno ainda, mas já há sofrimento ali. Há alegria no paraíso e há sofrimento no tormento. Já há. E todos os espíritos mortos aguardam ali a ressurreição dos mortos, quando esses lugares serão esvaziados. Muito bem. O que aconteceu com o espírito humano? Lembra que Jesus é homem. Com o espírito humano de Cristo quando ele morreu. Seu corpo foi sepultado no túmulo. Seu espírito desceu ao mundo dos mortos. Obviamente ao paraíso. Você se lembra que na cruz, um dos ladrões, um dos malfeitores, disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino? Isso está em Lucas 23, 43. A resposta de Jesus foi: hoje estarás comigo no paraíso. Hoje estarás comigo no paraíso. Muito bem, naquele dia Jesus e aquele malfeitor morreram. Jesus foi para onde? Pai, nas suas mãos prego meu espírito. Para onde Jesus foi? Jesus foi para o céu? Não. Por quê? Porque Jesus só foi para o céu 40 dias depois da ressurreição. Aí ele foi para o céu. Lembra que ele ascendeu aos céus? Então, para onde, se ele não foi para o céu, para onde o seu espírito foi? Para o paraíso, que é o mundo dos mortos. Jesus estava morto. Seu espírito foi para lá, como convém a qualquer espírito humano. Jesus foi então ao paraíso. Hoje estarás comigo no paraíso. Jesus Cristo morreu. Aqui, obviamente, é um mistério, pois Deus não morre e Jesus Cristo é Deus em plenitude. Mas a gente tem que lembrar que ele é homem também. Esse é um aspecto das duas naturezas de Cristo. Ele é uma pessoa, mas ele tem duas naturezas, a divina e a humana. No sentido da sua divindade, ele nunca morreria. Ele nunca morreu. No sentido da sua humanidade, sim. Mas como Jesus é uma pessoa, nós podemos dizer que ao morrer na cruz, de alguma forma, Deus morreu. De alguma forma. Tanto isso é verdade que em Atos capítulo 20, versículo 28, o apóstolo Paulo diz assim: para apacentardes a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue.
Veja bem, Deus tem sangue? Não, Deus é espírito. Mas o que é que Paulo está dizendo? Que Deus, ele não está dizendo especificamente Jesus, está dizendo que Deus comprou sua igreja com seu próprio sangue. Então o que Paulo está percebendo é que, embora Jesus seja Deus e homem, nós podemos dizer que Deus, porque Jesus é Deus homem, que Deus comprou a igreja com seu próprio sangue. Nesse sentido, Deus, a divindade que Jesus é, faz parte, participa também da morte dele, assim como participou da sua vida, da sua existência. Enquanto esteve vivo aqui, Jesus foi Deus homem sempre. Assim também a divindade participa. A divindade ficou na morte de Cristo aonde? Junto ao corpo de Jesus, no túmulo, ou no Sheol, no mundo dos mortos, no paraíso. Nos dois, a divindade, a natureza divina de Cristo ficou tanto com o corpo quanto com o espírito. Nesse sentido, a natureza divina não precisa estar em um lugar. Jesus Cristo foi sepultado e por 3 dias permaneceu nesta condição. Aí nós temos o texto de João 21. Diz assim: no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava removida. Jesus foi colocado no túmulo numa sexta-feira, e no domingo de madrugada, Maria Madalena foi ao túmulo para ungir o corpo de Jesus, que era o costume da época, e percebeu que a pedra já estava removida. 1 Coríntios 15, 3 e 4, Paulo diz assim: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado, que foi ressuscitado ao 3º dia, segundo as Escrituras. Veja, essa é a fé cristã. Cristo morreu, foi sepultado, ressuscitou ao 3º dia. Então, como é que podemos entender esses 3 dias da morte de Jesus Cristo? Foram 3 dias de 24 horas? Não. Precisam ser 3 dias de 24 horas? Não. Basta que sejam partes de um dia. Então veja bem, vamos ver a história. Jesus celebrou a última Páscoa na quinta-feira, na noite de quinta-feira. Na quinta-feira. Quando foi a madrugada, ele foi preso, levado para ser julgado de madrugada pelo Sinédrio judeu. Bem cedo, na sexta de manhã, bem cedo, ele foi julgado perante Pilatos. Pilatos decretou a sua morte e às 9 horas da manhã ele foi crucificado, segundo o Evangelho de João. Agonizou na cruz até as 3 horas da tarde, portanto 6 horas de agonia na cruz. Às 15 horas, 3 da tarde, ele fala essa frase: Pai, nas tuas mãos entrego meu espírito, e morre. Veja bem, para os judeus, isso é sexta-feira. Para os judeus, o sábado começava no pôr do sol da sexta. Então, não é como o dia começa à meia-noite, não. No pôr do sol, lá não tinha relógio, né? No pôr do sol da sexta-feira. E aí começava o sábado. O pôr do sol já era sábado. Então, no sábado não se podia enterrar ninguém. Então, o enterro dele tinha que ser feito até o pôr do sol da sexta. Foi isso que aconteceu. Jesus e os outros ladrões que morreram também. É por isso que os outros 2, que ainda estavam vivos, tiveram suas pernas quebradas para acelerar a morte. Para quê? Para que todos os corpos fossem enterrados na sexta, antes do pôr do sol. E foi isso que aconteceu. Então veja, uma parte da sexta, Jesus já estava morto.
No sábado, os judeus não faziam nada de trabalho. Portanto, o corpo de Jesus ficou no túmulo o sábado inteiro. Veja, no pôr do sol do sábado, o sábado acabava e já começava o domingo. Então, no pôr do sol daquele sábado, o domingo já tinha se iniciado. E quando Maria Madalena, ainda escuro, vai de madrugada ao túmulo para ungir o corpo de Jesus, veja, ainda está escuro, é de madrugada, mas já é domingo. Porque o domingo começou no pôr do sol do dia anterior. Ainda é o domingo, é o primeiro dia da semana. Aí sim, eles já podiam trabalhar, porque o dia sagrado deles era o sábado. E no domingo ela vai, e é no domingo, não no sábado, que Jesus ressuscita dos mortos. Então, uma parte da sexta, o sábado inteiro e uma parte do domingo, 3 dias. E por ter ressuscitado no domingo, os cristãos passam no Novo Testamento a adotar o domingo, primeiro dia da semana, como o dia da adoração pública de todos ao Senhor que havia ressuscitado no domingo, e não no sábado, como era o costume dos judeus. Dessa forma, Jesus, seu corpo passou 3 dias no túmulo de José de Arimateia, parte da sexta, sábado e parte do domingo. E há algo muito importante também, de que o corpo de Jesus é preservado da corrupção. Quando um corpo é colocado no túmulo, obviamente esse corpo se corrompe, vem o mau cheiro e esse corpo se desfaz. É o processo da morte do corpo. Mas no caso de Jesus, esse processo não aconteceu. Diz o Salmo 16:10: pois não deixarás a minha alma no Sheol, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. O apóstolo Pedro, no seu sermão de Pentecostes, cita esse texto do Salmo 16:10, de que o corpo de Jesus no túmulo não sofreu corrupção. E diz Pedro, cita o texto em Atos 2, 25 a 28, e no versículo 31, Pedro diz assim: prevendo isto, Davi falou da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no Hades, nem a sua carne viu a corrupção. Portanto, ao terceiro dia, no domingo, Jesus deixou o Sheol, deixou o Hades, o mundo dos mortos, e voltou a viver. E o seu corpo agora é um corpo perfeito, glorificado. É o corpo que estava no túmulo, é o mesmo, não é outro. É o mesmo que estava no túmulo, mas agora com novas qualidades, agora com novo poder que não tinha antes da ressurreição, antes da sua morte. Portanto, Jesus Cristo não ficou morto, mas ressuscitou ao terceiro dia. Morreu, mas ressuscitou. A morte que é rejeitada por todos nós, ninguém quer morrer, e que também era algo que Cristo queria evitar como ser humano. Mas ele sabia que havia a vontade de Deus, ele sabia que ele tinha vindo para isto. Por isso, deixou-se morrer. Para quê? Para salvar os homens naquela cruz. Terrível, difícil, mas que se tornou o símbolo da nossa vitória. Porque a morte histórica de Jesus mudou radicalmente a vida de bilhões de pessoas. Radicalmente. A morte de Jesus salvou para a eternidade, para o céu, a vida de bilhões de pessoas. A morte de Jesus é uma morte bendita. A morte de Jesus é a morte que Deus quis realizar para nos salvar. Deus é bendito. Jesus é exaltado e adorado, porque morreu na cruz por nós. Deus nos abençoe sempre.